Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse privilégio de iniciarmos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que bênção, Senhor, foi a primeira carta e daqui queremos continuar extraindo utilidade prática para a nossa vida espiritual. Rogamos as bênçãos ao Espírito Santo, o poder eficaz que ele tem para operar eficientemente em cada coração, a começar de mim. Fica conosco, Pai, glorifica o teu nome nesse trabalho e que verdadeiramente o teu reino seja expandido. Oramos agradecidos em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quando expomos a primeira carta aos Tessalonicenses, somos levados obrigatoriamente a expor a segunda carta também. E isso pelas razões muito simples. Elas tratam rigorosamente das mesmas questões. Elas abordam as mesmas situações cujos assuntos acabam se complementando. Portanto, naturalmente, ao tratarmos da primeira carta aos Tessalonicenses, não se pode dispensar a exposição da segunda. Graças a Deus por isso, pois as duas cartas aos Tessalonicenses é uma necessidade para a nossa vida espiritual. Existem 3 temas em comum. O primeiro tema é a perseguição e tribulação. Tudo indica que as perseguições, ao invés de serem amainadas, haviam sido intensificadas. Quase certamente as tribulações que deveriam se abrandar com a saída de Paulo, elas tinham se agravado. Nós lemos no capítulo 1, versículo 4 a 6, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E apesar dessas lutas, Timóteo ainda trouxe notícias alvissareiras da igreja. Então o propósito de Paulo ter escrito essa segunda carta foi para encorajar, animar uma igreja que estava experimentando profunda perseguição. O segundo tema em comum foi a parousia, o retorno do Senhor Jesus em glória. Nós lemos no capítulo 2, versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Alguns estavam propagando que Paulo havia dito que Cristo já havia retornado. Veja só. Então, ao escrever essa segunda carta, Paulo tem o objetivo de corrigir, ensinar, ajustar a doutrina da parousia. Os equivocados ensinos e a errônea teologia não correspondiam ao ensino apostólico. Paulo mostra que a parousia não era tão eminente assim, haveria alguns sinais antes da sua ocorrência, apesar da volta do Senhor Jesus ser repentina. Então, o primeiro tema são as perseguições e tribulações, o primeiro tema em comum. O segundo tema em comum foi a parousia. E o terceiro tema em comum das duas cartas é a ociosidade. Nós lemos no capítulo 3, versículos 6 e 10, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Assim, o alvo de Paulo era admoestar aquela igreja. Era corrigir e orientar, ordenando a disciplina contra os desordeiros que estavam bisbilhotando a vida alheia e se recusavam a trabalhar. Paulo escreveu essa carta algum tempo depois da primeira, lá mesmo em Corinto, onde passou no mínimo 1 ano e meio. Eu lembro os ouvintes que essa carta não foi escrita a 3 mãos. Silvano, Timóteo e Paulo são os autores da carta. Silvano é uma forma latina do grego Silas, e como não foi nos informado com exatidão o subsídio literário deles,
é melhor entendermos que Paulo incluiu o nome dos evangelistas como alguém inclui o nome do cônjuge, filhos, nas cartas que escreve. A inclusão de Silvano e Timóteo foi uma questão de fidalguia e honra aos seus colaboradores. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Podemos perceber que esta igreja é a mesma destinatária da primeira carta. Eu lembro os ouvintes que a igreja é uma união mística e orgânica entre os crentes e a Trindade magnânima. A igreja não é uma organização, não é uma entidade, uma sociedade, não é uma associação, mas é uma criação divina e tem um caráter universal. Nós lemos a composição da igreja de Tessalônica, que era constituída de alguns judeus, numerosos gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Nós vimos lá em Atos, capítulo 17. No versículo 2, nós lemos: graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É a mesma saudação que a primeira carta, porém mais completa. Mesmo merecendo o castigo de Deus, a condenação por causa da culpa do pecado, a graça nos alcançou. É um dom imerecido. A natureza da graça de Deus é estender o seu favor não a amigos e nem a estranhos, nem a desconhecidos, mas a particularidade da graça é Deus estender o seu favor a pessoas que são seus inimigos. Paulo disse: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Esse é o atributo mais excelente, a graça de Deus. É favor a inimigos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Com relação a essa paz, não há paz sem a graça de Deus. A graça é a fonte e a paz é o rio que corre durante a vida cristã. A graça e a paz são as melhores bênçãos do mundo que podemos desejar a uma pessoa. Nem tanto saúde, prosperidade, mas desejar a maior bênção do mundo, que é a graça e paz. Eu chamo a atenção dos ouvintes, em primeiro lugar, para a origem daquilo que Paulo deseja para os membros da igreja de Tessalônica. Paulo atribui a graça a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Com muita frequência na Bíblia, a graça é apresentada como atributo da primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, o Deus da graça. Mas a graça é apresentada também como pertencendo à segunda pessoa da Trindade e da terceira pessoa da Trindade. Hebreus 10, 29, o Espírito Santo é o Espírito da graça. É natural, porque ele é o executivo da graça. É o Espírito que opera e comunica a graça do chamado eficaz, da regeneração, do arrependimento, da fé, da justificação, da adoção, da santificação e também da glorificação. Com relação à pregação, é o Espírito Santo quem a torna eficaz na vida do eleito de Deus. É prerrogativa do Espírito Santo aplicar a graça da pregação na vida do predestinado. Mas, meus ouvintes, é de forma especial um atributo da segunda pessoa da Trindade generosa, o Senhor Jesus Cristo. Várias passagens, como em Romanos 1,7, Romanos 16, 24, 1 Coríntios 1,3, 1 Coríntios 16, 23. Eu leio João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Paulo disse aos Gálatas: graça a vós outros e paz da parte de Deus vosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Na maioria das suas cartas, ele começa desejando e finalizando a graça do Senhor Jesus Cristo. O significado de graça depende do contexto e pode denotar sentidos diferentes. Às vezes, graça significa beleza, por isso muitos colocam o nome nas suas filhas de Graça. Outros preferem o sentido original caris, ou Ana, em hebraico, que significa graça. A verdade é que a essência, ou seja, a substância de todas as bênçãos que nós desfrutamos nessa vida chama-se graça.
Tudo nasce e tudo brota dessa bênção especial. Não devemos confundir graça comum e graça especial. Os teólogos claramente fazem essa diferença. A graça comum são bênçãos de Deus que inclui a preservação da raça humana. Na graça comum, Deus manda chuva e sol para todos e previsão de habitação para vários povos, produzindo resultados morais pela operação geral do Espírito Santo, que através do governo, das leis, da opinião pública e da consciência, acaba de uma forma ou de outra restringindo o pecado e gerando certo grau de decência, gera certo estágio de ordem, justiça ou moral, gera certa categoria de verdade e segurança. Portanto, a graça comum pode ser produzida por diferentes causas. Pessoas tornam-se extremamente corretas em sua conduta, preocupadas com a boa opinião dos homens, moderadas, puras, honradas e benevolentes, dignas de encômio mesmo. Essa graça é imensamente benéfica para aqueles que a experimentam e para todos aqueles com quem se relaciona. Já a graça especial, essa é a graça comum, mas a graça especial é a salvação, que começa no chamado eficaz trazida somente aos eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Um teólogo antigo disse que a graça eficaz é o livre, absoluto e eterno favor de Deus na concessão de bênçãos espirituais eternas a pecadores culpados e indignos. A graça não depende das obras, mas essas dependem da graça. As Escrituras atestam que o homem é escravo do pecado, o que significa que seu espírito é tão estranho à justiça de Deus que não concebe, nem deseja, nem empreende coisa alguma que não seja má, perversa, iníqua e impura. E somente a graça de Deus pode reverter esse quadro. A grande pergunta para o homem pecador não é o que ele vai fazer de Jesus, mas o que Jesus vai fazer dele. A graça é uma determinação de Deus em nos tornar semelhante a seu Filho. Em suma, é o favor imerecido, é a fonte de todas as bênçãos espirituais que desfrutamos em Cristo Jesus. É a essência da teologia de Paulo, o apóstolo da graça e da eleição da graça. Romanos 11, 5, 6 diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Então, se você quiser saber o sinônimo de eleição, chama-se graça, e não injustiça, como muitos evangélicos imaginam que Deus seria injusto por escolher uns para o céu e predestinar outros para o inferno. Paulo, tratando do assunto, perguntou aos romanos: que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Portanto, quando nós falamos de eleição e predestinação, estamos nos referindo inteiramente à graça de Deus. A natureza dessa graça é eterna, ela é livre, ela é soberana, é incondicional. Os eleitos nenhum brilho tinham quando Deus lhes estendeu o seu favor. Pelo contrário, os eleitos estavam destinados ao mais profundo abismo das trevas eternas do inferno. Mas ele estendeu o seu favor, e até mesmo o galardão futuro dos eleitos salvos por Cristo é pela graça. Por mais que o galardão dele seja muito grande, entretanto, será tudo pela graça. Apenas para concluir, eu digo aos ouvintes que as perseguições, a doutrina do futuro, ou seja, a escatologia, e o fanatismo religioso são problemas que frequentemente assaltam a igreja. Esses problemas que a igreja de Tessalônica apresentaram motivaram a escrita desta carta. Perseguição, escatologia e o fanatismo religioso que levam as pessoas a andarem desordenadamente e não segundo a prudência e o equilíbrio bíblico. Isso frequentemente tem ocorrido na igreja. Isso serve de alerta para nós. Perseguição foge do nosso controle. E devemos permanecer fiéis ao Senhor na certeza que o justo juiz procederá e agirá de forma correta e adequada a nós e com relação àqueles que nos perseguem. A doutrina do futuro cabe a Deus e não a nós ficarmos fazendo uma investigação exagerada.
Quantos evangélicos se perdem nessas coisas? Cuidado para não andar desordenadamente, mas trabalhando para se dar ao respeito, pois assim você terá mais tempo para você do que bisbilhotar a vida alheia. Por outro lado, Paulo tem o propósito do encorajamento, correção e exortação nessa carta. Por mais que a igreja de Tessalônica avance e progrida, e por mais que nós, como igreja invisível, avancemos bem, sempre precisaremos ser animados e encorajados. Nós devemos sempre ser instruídos adequadamente, não apenas acerca da escatologia, mas que Deus nos dê a graça de termos uma teologia sadia para melhor compreensão das verdades bíblicas e uma vida espiritual. Vivemos em um mundo caído, obra de Satanás e perseguições. Aprenderemos nessa carta a importância da disciplina e exortação, pois sempre haverá os que precisarão ser admoestados. Faço aos ouvintes as palavras de Paulo a todos. Nada de errado desejar saúde física, saúde mental, prosperidade material, mas desejo sinceramente aos meus ouvintes graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais são mais sublimes porque nos trazem a verdadeira alegria, a verdadeira gratidão, conhecimento e segurança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo disse aos Efésios, explodindo numa eulogia, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Conforme a tua